Então, como eu estava dizendo antes da interrupção, a letra C é a resposta para o teste sobre Roma, esse teste 5. Vamos ao teste 6. O teste 6 é sobre o mundo helenístico, ou seja, o mundo da conquista de Alexandre da Macedônia sobre o Oriente Próximo, a Península Balcânica, o Oriente Próximo e o norte da África. Vamos ver esse teste. Mundo helenístico, teste 6. As ciências e as artes na Grécia Antiga foram tão desenvolvidas que suas realizações são consideradas importantes legado, herança à humanidade. Hipócrates de Cos seria o pai da medicina. Tales de Mileto, que concebeu o teorema atribuído a Pitágoras, teorema do triângulo retângulo, é o fundador da matemática grega e também o primeiro filósofo. Heródoto é o pai da história. Tanta gente boa, não é? Assinale a alternativa que explica a supremacia do pensamento grego sobre outros povos à época. A helenização do Oriente, ou seja, a levada da cultura grega helênica para o Oriente, trouxe uma sólida base para o desenvolvimento do pensamento grego. Não é o contrário, né? A Grécia levou seu conhecimento para o Oriente. Ela não se embasou no Oriente, principalmente na religião. Não. A religião grega sofreu influências do Oriente, mas não é principalmente. A influência grega sobre as religiões também foi grande. Letra A não é uma boa alternativa. A Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. Atenas é derrotada e Esparta se torna hegemônica. Provocou conflitos políticos internos entre a democracia e a aristocracia, certo? Pondo fim à Confederação de Delos, que era a confederação liderada por Atenas. Atenas foi derrotada, Atenas se curva a Esparta. A aristocracia vence a democracia. Então, a cultura se acabou, né? Porque se Esparta domina, a gente sabe que Esparta não era uma sociedade de intelectuais. E o pensamento tradicional grego é salvo. Não. De jeito nenhum. Se Atenas é derrotada, o pensamento ateniense vai para o beleléu. Os gregos, herdeiros da brilhante civilização cretomicênica. Cretomicênica é a civilização de Creta, não é, que veio antes de Creta. Nunca foram adeptos de governos totalitários. Errado. Esparta e as cidades que imitavam Esparta eram governos totalitários. Das 800 polis, 200 seguiam o modelo espartano. Então havia governos totalitários. Errada também. A miscigenação racial, mistura entre gregos e persas, povos da Mesopotâmia, do Egito, foi uma das consequências da expansão de Alexandre da Macedônia em direção ao Oriente. E o aparecimento da cultura helenística, mistura da cultura helênica com a cultura oriental. Letra D, parece ser a resposta. A preocupação do aprimoramento físico em Esparta, físico para a guerra, e as artes em Atenas, não impediram que o Estado assumisse a formação dos seus cidadãos. Atenção, em Esparta, os cidadãos eram educados pelo Estado, havia escola pública. Em Atenas, não. Valia o privado. Você é que pagava o professor, os sofistas. A letra E está errada. A resposta para o teste 6 é a letra D de dado, mundo helenístico. Teste 7, o mundo bárbaro. Vamos ver o que é que fala aqui sobre os bárbaros. Teste 7, vamos a ele.
Na análise do historiador norte-americano Edward McNeil Burns, veja o que ele diz. Foi a influência dos bárbaros germânicos o segundo dos fatores mais importantes que contribuíram para produzir as civilizações do começo da Idade Média. Ou seja, os bárbaros colaboraram para surgir o feudalismo. Mas não só isso. Os bárbaros, o segundo dos fatores. Então teve outros fatores. O primeiro, o terceiro, o quarto. Seria correto então afirmar sobre os bárbaros o quê? Vamos ver as alternativas. As contribuições dos bárbaros devem ser consideradas com destaque para a arte e para a política. Não, nem a arte, nem a política. Né? A arte vai ser influenciada pelo mundo cristão. A arte medieval, o mundo cristão. E a política vai ser determinada pela igreja, também a força da igreja. Letra B. A análise do historiador é exagerada, pois os bárbaros apenas contribuíram para destruir o domínio de Roma. De jeito nenhum. Os bárbaros vão trazer seus costumes, suas tradições, né? Vão trazer suas instituições para a montagem do mundo feudal. Então a letra B está errada. Os germanos já tinham complexas instituições políticas. Não, ainda não. As instituições germânicas se misturaram com as romanas. Não eram complexas. Complexas quer dizer muito desenvolvida, muito bem estruturadas. E não eram. Letra D de dado. A obra Germânia, do escritor Tácito, é uma fonte fundamental para os estudos sobre os bárbaros e para conhecer a sua vida social. Exatamente. O escritor e historiador Tácito, historiador romano, né, escreveu sobre os bárbaros. Ele estudou como viviam os bárbaros. Então, a gente tem muita informação sobre os bárbaros através desse livro de Tácito. A letra D parece ser uma resposta. Letra E. Todo o sistema feudal foi influenciado pelas instituições existentes na sociedade germânica. Não. Houve contribuições romanas também para o mundo feudal. E houve contribuições da cultura cristã também. Então não foi só dos bárbaros. A resposta para o teste 7 é a letra D. Letra D de dado. Teste 8. O mundo muçulmano, o mundo islâmico. Teste 8. Cadê ele? Vamos ver. A expansão muçulmana atingiu territórios da Europa. Por exemplo, metade da Península Ibérica, contribuindo para a divulgação de hábitos que marcaram a formação histórica da Península Ibérica. Pronto, está aí. Mas não só a Península Ibérica, o sul da Itália, não é? Também foi invadido pelos árabes, os muçulmanos. Além disso, essa expansão mudou as relações comerciais da época, porque os muçulmanos, durante muito tempo, vão dominar o mar Mediterrâneo, dificultando o comércio da Europa feudal, da Europa cristã. Em relação a outros povos e em relação à Igreja Católica, o que é que a gente pode dizer dos muçulmanos? Mantiveram ao longo de sua história uma tradição de total tolerância religiosa. Não. Havia momentos de tolerância e momentos de intolerância. Então não foi total. Eram temidos em razão do seu grande poderio militar, sem dúvida nenhuma. Os exércitos muçulmanos eram bem pagos, bem remunerados, bem treinados. É por isso que os muçulmanos dominaram territórios tão amplos, tão vastos. Parece que a letra B responde. Letra C. Mantiveram uma convivência sem choques culturais, revelando-se, no entanto, intolerantes com os judeus. Não,
De jeito nenhum. Muitas vezes foram tolerantes com os judeus. Na maior parte das vezes foram tolerantes com os judeus. Está errado. Foram intolerantes e violentos, não assimilando a cultura dos povos dominados. Assimilaram, sim. Assimilaram, melhoraram e ampliaram. Letra D está errada. Só eram temidos em Portugal. Não, temidos em todo canto. Porque eram poderosos, tinham um exército fabuloso. A resposta é mesmo a letra B de bola, sem dúvida nenhuma. Vamos à questão 9. Sociedade feudal. Sociedade feudal. A sociedade feudal era bastante hierarquizada. Os que rezam, os que lutam, os que trabalham. Orandi, lutandi, laborandi. Marcada pelo domínio dos grandes latifundiários com suas guerras e disputas militares e pelo poder da Igreja Católica. Clero e nobreza. Mas existiam grupos mais pobres, os servos, os comerciantes, mercadores e os vilões. Quem eram os vilões? Se comportavam como escravos. Pode riscar isso porque na sociedade feudal, escravo era uma exceção. Era uma coisa rara. E vilão não é escravo. Pronto. Tinham as mesmas obrigações dos servos. Se vilões tinham a mesma obrigação dos servos, eram servos. Então não há diferença. Esse negócio está trabalhando todos os dias, não está errado. Quem trabalha assim são os servos. Letra B não pode. Letra C. Dependiam da Igreja Católica e dos senhores feudais. Todo mundo dependia. Sendo considerados grandes guerreiros, não. Os grandes guerreiros dos feudos eram os cavaleiros, não eram os vilões. Resumiam seu trabalho a serviços domésticos. Não. Serviço doméstico não era o vilão. Dependiam da proteção de um senhor, todo mundo dependia. Alguns tinham pequenas propriedades e uma condição um pouquinho melhor que os servos. Pronto. Os vilões eram também artesãos. Letra E. Agora vamos à última. Heresias medievais. Heresias medievais. Cadê? As transformações econômicas e sociais dos séculos 12 e 13, expansão das cidades, crescimento do comércio internacional, surgimento da burguesia, contestação ao poder da igreja, provocaram a chamada crise religiosa. Muita gente começou a apontar a imoralidade do clero, a corrupção do clero, o desvio das ideias do cristianismo primitivo, um enriquecimento baseado na corrupção, na imoralidade, no roubo, na patifaria por parte do clero. Aí vão surgir os movimentos heréticos, aqueles que contrariavam as ordens da igreja, a doutrina que era considerada oficial. Marque o que estiver correto sobre esses movimentos heréticos. Na Europa, durante esses séculos 12 e 13, a fé em Deus era um valor inquestionável. Portanto, os movimentos heréticos católicos foram contra as práticas religiosas desenvolvidas por seitas rurais. Não. Movimentos heréticos existiam no campo e existiam nas cidades. Heresia não tem nada a ver com ser rural. Letra B. A insatisfação com relação ao comportamento herético dos príncipes católicos, ávidos por mais poder do que o do Papa Bonifácio III, fez com que Filipe o Belo, rei da França, garantisse a cobrança de impostos junto aos príncipes tidos como heréticos. Tem nada a ver com isso.
Filipe IV, na verdade, não é Filipe III, Filipe o Belo, queria cobrar imposto às terras da igreja. E o Papa Bonifácio VIII, aí tem Bonifácio III, mas é Bonifácio VIII, não queria que as terras da igreja pagassem impostos. Isso não tinha nada a ver com heresia, era uma briga de poder entre o poder dos reis e o poder dos papas. Letra C. As ordens mendicantes eram aqueles religiosos que viviam de esmolas, que não possuíam propriedades. Viviam pobremente como Jesus viveu. As ordens mendicantes, consideradas como uma facção religiosa de hereges, foram duramente perseguidas pelo Papa Honório III, no século XIII. Duas ordens mendicantes se tornaram legais e depois se tornaram ricas: franciscanos e dominicanos. Ordens religiosas não eram heréticas. Com as invasões de povos germânicos na Europa, a maioria das bibliotecas foram destruídas, restando apenas algumas pertencentes à Igreja Católica, que serviram de base para o surgimento de movimentos heréticos europeus. Ora, se as bibliotecas eram controladas pela Igreja, não era através da Igreja que ia surgir movimento herético. Pelo visto, a letra E tem que ser a resposta. Conferindo. As heresias que provocaram o surgimento de movimentos heréticos foram doutrinas contrárias ao ensinamento da Igreja, devido à insatisfação da população em relação ao comportamento imoral e corrupto do clero. Veja que as heresias antecedem em 5 séculos a Reforma Protestante, não é? Século 12, 13, 14 e 15, século 16, Lutero, 1517. Letra E para a questão 10. É isso aí. A gente volta, porque tem assunto pela frente. Até lá então.